quando a gente olhou para cá, foi só uma figurinha, né, tal, né, convenientemente ela não é perfeita, e foi de propósito, porque a skip list também não vai ser perfeita, sendo uma estrutura probabilística, mas vocês notaram que teve essa cara, né, de olha, aqui tem um nó diferente do cabeça, né? Aqui surgiram 2 a mais, um de cada lado. Aqui surgiram outros a mais. Não tem um aqui no meio, mas tem essa cara de que vai dobrando mais ou menos. Conforme eu vou descendo, o número de nós vai crescendo ali, mais ou menos dobrando. Mais ou menos. Tá? E de fato, isso que vai acontecer, não necessariamente pelo dobro, mas por um fator que a gente chama na skip list de fator de dispersão. Tá? Então, eu tenho um fator de dispersão. Espero que eu esteja escrevendo corretamente. Dispersão, faz tempo que... Alguém checa para mim, tá? Um fator de dispersão que eu vou chamar de D aqui. Esse D ele vai pertencer aos inteiros não negativos. E a ideia, aqui a gente pode olhar pelos 2 ângulos, tá? E eles são equivalentes, mas a ideia é a seguinte: no nível mais baixo da lista, no nível 0, está todo mundo. No nível seguinte, deixa eu pegar outra cor para destacar isso. Quando eu subir o nível aqui, vai ter mais ou menos 1 sobre D dos elementos do nível anterior. 1 D avos dos elementos. Então, de cada D sobe 1. Sobe entre aspas, a gente vai ver depois que é uma escolha aleatória, mas de cada D elementos que eu tenho aqui, vai ter 1 sobre D no nível de cima. Tudo bem? E isso... assim, repetidamente, 1 sobre D também ali, então isso é cumulativo, né? Então o primeiro nível tem N elementos, o segundo deve ter mais ou menos N sobre D, o próximo mais ou menos N sobre D ao quadrado, e assim por diante, vai decaindo por esse fator D. É por isso que é um fator de dispersão, né? Ele é não negativo, mas como ele é usado na fração, ele vai decaindo. Tudo bem? Não errei na hora de escrever? Obrigado. E daí a gente pode olhar dos 2 jeitos, né? Eu posso olhar a partir de N elementos, né? Pensando de modo genérico. Eu tenho N elementos na minha lista, então vai decaindo N no nível 0, N sobre D no nível 1, N sobre D ao quadrado no nível 2 e assim por diante. Ou eu posso pensar no nível mais alto, tem, sei lá, 1 elemento. Daí no nível, se eu descer um nível, vai ter D elementos, depois D ao quadrado, assim por diante. E para análise, as 2 visões são convenientes em momentos diferentes. Então tenho essas visões aí, de que conforme eu subo os níveis, fica mais rarefeito, conforme eu desço, fica mais povoado, por um fator D. Tá legal. Então, a partir daí, vamos tentar visualizar como que vai ser a eficiência da minha busca. Para isso, eu vou sair dessa lista muito pequenininha e tentar fazer uma lista genérica. Igual quando a gente vai analisar a árvore, né, que eu gosto de fazer uma árvore genérica para analisar o crescimento, eu vou tentar fazer algo parecido para a lista ligada, com o disclaimer de que eu não tenho uma figura tão boa para lista ligada, para skip list, com o disclaimer de que eu não tenho um desenho que eu goste tanto, tá, para as skip lists. Mas vamos lá. Então imagina que aqui eu tenho um monte de níveis, né, nível 0, nível 1, daí passa vários níveis, daí sei lá, esse aqui é o nível I, esse é o nível I mais 1, e daí pode seguir lá, né? E vamos olhar aqui, né, como que vão estar as coisas. Então imaginem que a gente tem aqui no nível I mais 1 um certo elemento aqui. A mesma coisa, depois eu preencho aqui só quando precisar, mas esse cara está no nível I mais 1. O valor dele não me interessa no momento. Vou colocar mais um cara para ficar interessante. E daí a lista acaba. Me digam, se eu estou no nível I mais 1 e a figurinha está sugerindo isso aqui, quantos elementos vocês esperam que eu tenha aqui, mais ou menos? Ou aqui? Deem um chute aí. Lembre disso aqui, ó, do fator de dispersão. Não é N ao quadrado. O que eu tinha falado é N sobre D ao quadrado, mas especificamente quando eu pensar no nível 2. Né? Porque olhando para cá, assim, ó, no nível 0 está todo mundo.
No nível 1 está N sobre D, porque o fator de dispersão é D, então de cada D elementos sobe 1, os outros não sobem. Não é determinístico, tá, gente? É probabilístico, mas vamos pensar de modo determinístico para simplificar. Então de cada D elementos sobe D. Daí no próximo nível ficou N sobre D ao quadrado. Mas o importante é que é o fator D. Entre o nível I mais 1 e o nível I, tem uma variação aproximadamente de um fator de D elementos. Tá? Então, se aqui eu tenho dois caras, porque na cabeça não conta, né? Se aqui eu tenho dois caras, a expectativa, e a gente vai lidar aqui uma análise de esperança, porque é probabilístico, a expectativa é que eu tenha mais ou menos D elementos aqui e D elementos aqui. Tá? Seguindo essa regra. Como implementar a regra eu não falei ainda, é a parte probabilística que vem depois. Mas por enquanto a gente acredita que a estrutura está seguindo a regra. Que se ela tem dois elementos aqui, né, no nível I mais 1, eu espero que nesse nível aqui, então aqui ela tem dois elementos, no nível de baixo eu espero 2D, tá? Aproximadamente. É essa a ideia que eu quero que vocês tenham. Tá? Sendo que não tem nada de especial no 2. O 2 é só na figurinha para ajudar. Podia ser 1, podia ser 10, mas dado o número de elementos que eu tenho aqui, quando eu desço, é para ter D vezes mais. Quando eu subo, é para ter D vezes menos. Tudo bem? O interessante é o seguinte, tá? E essa análise não é simples, mas também não é o fim do mundo. Vamos comigo aqui. A ideia é a seguinte, imagina que a gente começou a buscar, igual a gente fez aquela hora, e daí eu busquei, eu estava aqui nesse nó, então sei lá, vim para cá, daí me comparei com esse cara, eu ainda sou maior, a chave que eu estou buscando é maior que ele. Não estou colocando valor porque realmente não importa nesse momento. Eu quero só ter a noção do trabalho que eu vou ter. E daí eu venho para cá, e descubro que esse cara é maior do que eu. Então quer dizer, o cara que eu estou buscando necessariamente está entre esse ponto e esse ponto. Tá? Só para imaginar. O que eu tenho que fazer? Descer, certo? Eu vou descer no nível da árvore, no nível das listas, perdão. Só que olha só que interessante, eu já sei que eu estou travado entre esses dois pontos. E a gente já concordou que aqui tem aproximadamente D elementos, né? Porque se no nível de cima tinha 1, né? Vamos dizer assim, à direita desse cara, no nível de cima tinha 1, no nível de baixo eu espero que tenha aproximadamente D. Tem que ter D vezes mais. Certo? Isso quer dizer, e aqui é um salto na análise, que o tempo que eu espero gastar, o esforço que eu espero gastar por nível é aproximadamente D. Porque eu estou sempre entre dois pontos. Né? Se eu estou num certo momento da lista, eu estou sempre entre o último nó que eu cheguei no nível de cima, e isso é trabalho do nível de cima, e o próximo cara do nível de cima do qual eu não passo. Certo? Na busca, ó, eu estou sempre limitado por esses dois pontos aqui. E como esses dois caras eram adjacentes no nível de cima, no nível de baixo, no nível I, eu espero o quê? Eu espero D elementos. Porque tem D vezes mais do que o anterior. Só que isso se generaliza, né? Porque se eu vou olhar agora para o I-1, imagina que eu vou pegar outra cor para ficar menos confuso. Imagina que eu vou olhar aqui para o I-1, e sei lá, eu vim aqui, né, tinha D caras, eu comecei a andar nessa lista, vou apagar assim, eventualmente eu cheguei nesse cara aqui, eu encontrei esses dois caras aqui que são adjacentes. Esse cara aqui é menor do que o que eu estou buscando, esse é maior. Então, agora eu estou preso aqui, certo? Eu vou descer de novo. Quantos caras eu espero encontrar nesse ponto? Nesse ponto não, nesse trecho da lista, no nível de baixo. Aproximadamente D de novo. Percebe que é o mesmo raciocínio? Eu só dei um zoom ali. Então o trabalho que eu espero por nível da lista, e isso não é trivial de ver, tá? E não é trivial de explicar. Eu sempre encontro essas mesmas caras. Eu estou tentando melhorar a figurinha para ajudar, mas é isso. Pensem que vocês são sempre entre dois limites. Esse limite pode ser o fim da lista, mas é mais fácil visualizar quando ele é um elemento e aqui tem um outro, né? Se eu estou preso, se a chave que eu estou buscando está presa entre esses dois caras, eu vou descer, mas no nível de baixo eu espero ter uma lista de comprimento D, não maior do que isso. Beleza? Tá bom, então o trabalho que eu faço por nível é D. Vamos registrar isso aqui. Né? O número, vamos dizer, de comparações, né, que é o comprimento da lista, vai reger o número de testes que eu tenho que fazer. O número de comparações por nível é aproximadamente D. Mas aí vem a questão, quantos níveis eu tenho? Né? Porque D não parece grande, mas pô, tem um monte de nível, né?
E daí a pergunta vai ser quantos níveis eu tenho? Eu vou remeter àquela velha interpretação do log, que eu gosto de falar para vocês. O que significa log de n base 2, por exemplo? Esquece d por um instante, pensa no 2. Log de n base 2. O que o logaritmo me diz é quantas vezes eu consigo dividir n por 2 antes dele ficar menor ou igual a 1. É isso que o log te dá. Tá? E o que acontece? Lembra que eu falei que tem hora que é melhor olhar de cima para baixo, tem hora que é melhor olhar de baixo para cima? Vamos olhar de baixo para cima agora. Eu tenho uma lista aqui. Esqueçam essa figura por um instante, só focar nessa aqui. Ó. No nível 0, tá? Eu tenho uma lista que tem n elementos. No nível 1, eu vou ter uma lista mais rarefeita que tem n sobre d elementos. Certo? No nível 2, eu vou ter uma lista ainda mais rarefeita que vai ter n sobre d ao quadrado elementos. Percebe que não tem como eu ter muitos níveis, porque rapidamente eu vou chegar numa lista que tem menos do que d elementos, e daí a próxima não vai ter nenhum, por esse padrão. Tudo bem? O número de níveis aqui, tipo, o nível mais alto, vamos dizer aqui, a exemplo da altura de uma árvore binária, né, que eu falo h e a gente calcula, seria o nível mais alto aqui, sei lá, o nível k, uma lista no nível k, o mais alto que eu tenho, e que vai ter n sobre d elevado a k elementos, que é, vamos pôr, menor ou igual a 1. Né? Não dá para reduzir mais, é o mínimo que eu posso ter, uma lista com um elemento lá em cima. Tá? Então eu cheguei no nível mais alto, olha, eu tenho n sobre d elevado a k, onde k é o nível mais alto, e isso aqui é menor ou igual a 1. A partir dessa continha, eu vou colocar aproximadamente 1 aqui, que fica mais fácil trabalhar com igualdade. Eu vou ter que o n vai ser igual a d elevado a k. Eu só passei o dk para lá. E joga log dos dois lados. Eu vou ter que k é igual a log de n. Qual que é a base? Foi a base que eu precisei do log para sumir com esse expoente. Aí eu joguei log dos dois lados, mas não foi log base 2. Foi log base d, porque a minha exponencial era d. Então, log de n base d. Tudo bem, gente? Eu sei que as continhas são meio feinhas, mas não é muito diferente do que a gente via em árvores, só que tem esse fator d aí, né, onde a árvore era sempre 2. Né? O que eu quero que a gente tire disso? Ó? A gente registrou o número de comparações por nível é aproximadamente d. Tá? Então, em cada nível, eu vou ter um trabalho proporcional a d. O número de níveis é aproximadamente log de n base d. É 1 mais isso, porque começa no nível 0. Mas vocês vão me perdoar, fingir que esse 1 não existe, para facilitar nossas contas. Então, o meu trabalho total é aproximadamente... O trabalho total de uma busca aqui vai ser aproximadamente, só um instante, d, ou comparações por nível, vezes log de n na base d. Tudo bem? Tá? Então, a gente chegou, tá? De fato, se eu conseguir manter esse fator de dispersão funcionando e tal, a gente chegou numa eficiência que é logarítmica. Como a nossa intuição, que a gente já tinha falado antes, né, de ter um comportamento parecido com uma busca binária. Só que por que aparece um D e não o 2? Porque não necessariamente eu tenho um fator de dispersão igual a 2. Se o fator de dispersão for igual a 2, é só substituir 2 aqui e lá, a gente vai ter 2 vezes log de n na base d, na base 2, perdão, que é bem mais próximo da busca binária mesmo, porque daí é o caso em que se um nível tem 2 elementos, o nível de baixo vai ter 4, o próximo vai ter 8 e assim por diante. Né? Mas eu tenho, é uma estrutura mais geral, eu não preciso trabalhar com 2, posso trabalhar com fator de dispersão diferente. Tá? Então, para registrar aqui no cantinho, tá? Porque eu vou analisar o tempo que a gente tem, mas só para a gente não perder isso, eficiência de tempo, aproximadamente D, que é o trabalho por nível, vezes log
de N na base D. Posso apagar isso aqui para não misturar? Porque eu vou usar essa figura, mas sem as buscas depois, né? Mais para frente. Tá bom, então temos a eficiência da busca aqui. Uma das coisas que eu gosto de ensinar a skip list para vocês é porque a análise dela é bem interessante, tá? E ela mostra um tipo de coisa que a gente pode fazer em estruturas quando a gente conhece mais apropriadamente, que é tomar decisão embasada de projeto ali. Por exemplo, quando eu pergunto qual que é o melhor fator de dispersão para usar. A gente acabou de calcular ali a eficiência de tempo, né, que é D vezes log de N base D. Vejam que interessante, são dois fatores que estão ali rivalizando, né? Quando eu cresço o D, as minhas listinhas, né, num determinado nível ficam maiores. Porque quando eu desço um nível, vai ter uma lista aqui de tamanho proporcional a D. Se o D for grandão, pensa se o D for 2 ou for 10, né? Se o D for 2, a lista é sempre pequenininha, né? Ela vai ter 2 elementos aqui, em média, esperado. Se o D for 10, vai ter 10 elementos. É uma lista de um tamanho um pouquinho maior. Eu vou gastar um custo linear ali, proporcional a 10 para percorrê-la, certo? Porém, o log aqui, quanto maior a base, menos níveis eu tenho. Tá tudo bem? Então, se eu tenho um D maior, eu vou ter um número menor de níveis. Na análise de eficiência, se vocês quiserem fazer a continha, tem nas notas de aula. Eu não vou gastar muito tempo com isso agora. Mas se vocês fizerem a continha, vocês vão ver que isso não compensa. O que eu quero dizer com não compensa é... Se eu colocar aqui pra gente brincar, olha... D' igual a 2, D duas linhas igual a 10. Pro D', a eficiência vai ser aproximadamente 2 vezes... log de N, né, log base 2. Quando eu coloco só LG, já tem a base 2 implícita, o acrônimo para log base 2. 2 vezes log de N. Se eu colocar para o D duas linhas aqui, o 10 vai ser 10 vezes log de N base 10. Para comparar esses caras, era bom estar no mesmo log, né? Mas eu sei mudar a base de log. Eu posso colocar aqui log base 2 de N sobre log de 2, não, perdão, log de 10 base 2, né? Coloca em cima e embaixo dividido pela mesma base, se eu estou lembrando a regrinha certa. Em cima e embaixo, um dividido pelo outro, com log na mesma base 2. O que acontece é que 10 dividido por log de 10 na base 2 ainda vai ser maior do que o 2. Isso eu vou deixar para vocês fazerem a continha, tá? Confirmar esse valor. Cadê meu giz aqui? Então, confirmar que essa razão aqui ainda é maior do que esse 2 aqui. Então, a eficiência com o 2 é esperada que seja melhor. Mas falando assim, parece que eu compliquei à toa, né? Porque tipo, eu apresentei uma estrutura mais geral em que eu tenho um D e depois a gente concluiu que era melhor usar 2 mesmo e algo mais próximo da busca binária. O interessante é que se eu estiver preocupado com memória, a coisa não é bem assim. Porque pensa na memória total que eu vou ter que usar. Eu vou ter muitas listas aqui, né? Se eu tiver um D maior, eu vou ter um número de níveis bem menor. O número de níveis achata, né? Em vez do número de níveis ser proporcional, onde a gente achou ele aqui, ó. Não, perdão, aqui já é a resposta. Aqui o número de níveis vai ser log de N na base D. Quanto maior essa base D, menor o número de níveis. Né? O log fica mais poderoso, ele derruba o número para 1 ou menor mais rápido. Tá? E o tanto de memória que eu vou gastar é proporcional ao log. Então, quanto maior o D, menos memória eu vou gastar. E isso eu estou falando, mas eu não fiz as continhas. É uma parte que eu vou deixar, tá nas notas de aula, se vocês tiverem curiosidade. Mas tem essa troca, sabe? Quanto menor o D, mais rápido deve ser. Como evidencia essa comparação com 2 e com 10. Mas quanto maior o D, menos memória eu gasto, porque eu tenho menos listas adicionais para gastar memória nelas. Tudo bem? Nesse caso, não é uma questão de vida e morte, tá? Tipo, se você fizer uma skip list com D igual a 2, uma skip list com D igual a 10, ou mesmo com um D maior, provavelmente você vai ter um resultado empírico ali levemente diferente de uma para outra, ninguém vai morrer por causa disso, no geral.
mas é o tipo de análise, de tomada de decisão que eu quero que vocês tenham em mente, sabe? Quando vocês estão olhando para uma estrutura, um algoritmo mais de perto, e vocês podem olhar e falar, peraí, o que é mais crítico para mim? Né? Eu estou num sistema com memória muito insuficiente, é muito restrita, então talvez eu abra mão de um pouquinho de eficiência, uma constante um pouco maior, porque vejam que é uma diferença de uma constante, né? 10 sobre log de 10 base 2 vai dar tipo 5, algo assim, se eu não me engano. Tá? Uma constante um pouco maior, mas eu economizo memória. Não, memória não é um problema. Então, esse tipo de tomada de decisão é interessante vocês terem em mente. Tá? Skip list, como tem esse fator D, é um exemplo de como isso afeta. Tudo bem? Tranquilo? Eu realmente só não vou fazer as continhas mais precisas aqui para mostrar qual que é a memória total que ela usa e tal. Não, sem surpresa, daria uma PG, tá? Soma dos termos de uma PG. Basicamente porque o nível mais baixo de todos seria N, porque está todo mundo lá, mais N sobre D, que é o número de elementos no próximo nível, mais N sobre D ao quadrado, que é o próximo, é a soma dos termos de uma PG cujo primeiro termo é N e a razão é 1 sobre D. Tá? Daria para fazer essa conta. Tem nas notas de aula e tal. O motivo porque eu não vou fazer isso é porque até agora a gente não atacou a probabilidade explicitamente. E normalmente essa é a parte mais complicada da análise. Então vamos não cansar totalmente antes da gente chegar nessa parte. Tá? Então, ok. Essa parte a gente viu um exemplo prático da busca e a gente viu um pseudocódigo da busca ali de como que ela funciona. Né? Na parte da análise de eficiência e de memória, embora a parte de memória eu tenha passado mais rápido, nessa parte de análise eu estava o tempo todo tratando o fator de dispersão como uma coisa determinística, como uma coisa assim, cravada, né? Olha, tem N elementos no último nível, tem N sobre D no de cima, N sobre D ao quadrado depois e assim por diante. O problema, e aí remete ao início da aula, quando eu falei que aleatoriedade, probabilidade é uma ferramenta poderosa, e por isso que eu gosto desse exemplo, o problema é que eu não consigo manter de modo determinístico esse espalhamento, essa dispersão. Tá? Eu não consigo fazer, por mais que a nossa primeira intuição possa ser fazer isso de modo determinístico. Deixa eu abrir um espaço aqui, só para dar um exemplo de como isso não rola. Tá? Imaginem que eu tenho aqui nessa brincadeira da minha listinha, imaginem que eu tinha aqui, olha, tipo, um elemento, estou fazendo umas listas super abstratas, né, mas imagina que eu tinha uma coisa assim, na minha lista ordenada, e daí, de modo determinístico, eu falei, não, você sobe de nível. Então, esse aqui é o nível 0 da minha lista. Está mais abstrato do que aquele, tá, gente? Não é a mesma figura. É o mesmo tipo de figura. Daí eu vou dizer, olha, 1 a cada 2 vai subir. Então, 1 a cada 2 vai estar na lista do próximo nível aqui. E agora, para o próximo nível, 1 a cada 2 de novo. Então, sei lá, vai ficar só esse aqui. Arredondei para baixo, que tinha 3, arredondei para baixo. Tá? Imaginem, só para a gente perceber a dificuldade de manter essa dispersão. Imaginem que eu fiz isso mantendo certinho, né? Tudo espalhado, bonitinho. Podia continuar aqui replicando esse padrãozinho aqui, né? Ter depois um cara com 2, tudo certinho assim. Esse eu errei, desculpa. Que eu queria ter acabado antes. Daí a lista acabou aqui, sei lá, que vai um a mais só para ficar mais bonitinho. Beleza. Imaginem que tem uma cara desse tipo. E daí, a minha lista tem que ser dinâmica, né? A minha estrutura tem que aceitar inserção e remoção. E daí eu chego aqui e removo esse cara, por exemplo. Aí eu chego e elimino ele. Vocês percebem que eu baguncei todas as proporções? E se eu quiser ser determinístico, falar, não, mas tem que ser 1 a cada 2. Então eu removi esse. Então esse tem que subir de nível. Mas aí esse aqui agora é o cara que tem que rebaixar, né? Se eu fosse redesenhar essa lista. Percebem que uma mera remoção vai ter um impacto global para manter tudo à risca ali? É isso que eu não consigo fazer de modo determinístico. E por isso eu lanço mão de aleatoriedade. O que eu faço, e é meio ofensivo que isso funcione, mas se acostume, a aleatoriedade tem dessas, eu sorteio aleatoriamente, né, pleonasmo, né? Eu sorteio o nível em que um nó vai estar, com probabilidade de acordo com o fator de dispersão. Então todo nó vai estar no nível 0, mas só um d avos dele, então tem probabilidade de 1 sobre d ele estar no nível 1, 1 sobre d ao quadrado ele está no nível 2 e assim por diante. Tudo bem?
É só isso. Então, pela escolha aleatória, para números pequenos, tá? Acho que não vai dar tempo, não costuma dar tempo disso nessa aula, e eu estou indo com calma aqui no começo, mas nos códigos, depois vocês podem brincar, que eu vou liberar eles para vocês. Se você cria umas listas pequenas, você vai ver umas coisas idiosincráticas surgindo pela aleatoriedade. Mas para números grandes, tá? Para um N grande, lembra, a gente só está interessado em número grande. Né? Para coisa pequenininha, eu podia usar uma lista ligada. Né? Se eu estou interessado em armazenar grandes volumes de dados com eficiência, é porque o número de elementos tem que ser grande, o volume de dados tem que ser grande. Para números grandes, acaba que essa lista ela vai se comportar como a gente espera. Sabe? Vai ter aproximadamente, vai ter todo mundo na lista do nível 0, um de avos na lista do nível 1, 1 sobre d ao quadrado, n sobre d ao quadrado na lista do nível 2 e assim por diante. Tá? Então a aleatoriedade ela converge para números grandes e daí a coisa funciona, ela fica com a distribuição bonitinha, simplesmente fazendo escolhas aleatórias de quem vai estar em cada nível. Tudo bem? Isso de modo alguma prova, é só um argumento. Tá? Tem as análises probabilísticas, eu não vou fazer essas mais sofisticadas. Tá? O que eu vou mostrar para vocês agora é como fazer a escolha aleatória com detalhes ali. Mas a intuição de por que isso funciona é isso que eu acabei de falar. Tá? Então a gente fez uma análise fingindo que a dispersão era perfeita e eu estou roubando um pouco de vocês, porque ela não é perfeita, mas ela para números grandes vai ter esse padrãozinho aí.